E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Samuca na área para resolver a questão 46 da primeira fase da Unicamp da prova de Biológicas e Saúde, como referência a provas QZ. Observe o seguinte, pessoal, ele fala que você tem um triângulo retângulo que os seus lados estão em progressão geométrica. E sendo A a medida do menor lado e A grande a área desse triângulo. Aí ele pergunta, é correto afirmar que a área é igual ao quê? Então é calcular a área de um triângulo retângulo. Então, pessoal, se você desenhar aqui um triângulo retângulo, não importa muito como você faz aqui, é só um esboço. O que importa é que você sabe que tem um ângulo de 90 graus e aqui você tem os catetos onde A é a medida do menor lado deste triângulo. O menor lado vai ser um dos catetos, eu vou colocar aqui A. E os lados deste cateto, eles estão em progressão geométrica. Quando você fala de PG e são três termos, você costuma relacionar somente um termo e a razão. Então assim, eu tenho uma PG, aí vamos supor que o primeiro termo é 3. Se a minha razão for igual a 2, o próximo é 3 vezes 2, que dá 6. Aí o próximo é 6 vezes 2, que dá 12. Então você vai multiplicar pela razão. Então o próximo cara aqui vai ser esse cateto. Então vai ser A vezes a minha razão, que é Q, eu não sei o valor da razão. E a hipotenusa vai ser esse termo vezes Q de novo. Então A vezes Q ao quadrado. É muito comum escrever assim. Então você tem A, o próximo termo A vezes Q, o próximo é A vezes Q quadrado. Se tivesse um próximo, A vezes Q ao cubo, e assim por diante. Cada termo você vai multiplicando pela razão. Por quê? Por quê? Por quê? Beleza? É isso daí. E aí, pessoal, a gente vai fazer o quê? Pitágoras. Pit. Então, pessoal, sei lá como você vai escrever. Se a gente pensar na hipotenusa sozinho, ou aqui sozinho, sei lá mesmo. Vamos colocar a hipotenusa aqui, ó. Então, eu tenho... Vou colocar aqui embaixo mesmo, ó. Teorema de Pitágoras. A vezes o seu Q ao quadrado é a hipotenusa. Então, isso ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, um cateto ao quadrado, aqui está fácil, A ao quadrado, mais o outro cateto, A vezes Q ao quadrado. Não esquece do parênteses, porque o A e o Q quadrado estão elevados ao quadrado. Então, é A ao quadrado. E aqui, pessoal, é Q quadrado vezes Q quadrado ao quadrado. Você multiplica os expoentes, vai ficar Q elevado à quarta. Igual a A ao quadrado mais A vezes Q ao quadrado, isso nós temos A quadrado vezes Q ao quadrado. Pessoal, o A é uma medida, ele é maior do que zero, e nós temos aqui o A quadrado em todas as parcelas. Então, nós podemos dividir por A quadrado. O tal do dividir por A quadrado, pessoal, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre A quadrado. Né? Esse A quadrado vai cancelar com A quadrado. Você está dividindo toda a equação por A quadrado. Então, de fato, esse A quadrado vai cortar. Só que toma cuidado, pessoal, aqui fica 1, né? Então nós ficamos com, colocar em azul aqui, ó, Q a quarta igual a 1, pois é A quadrado dividido por A quadrado que dá 1. E aqui nós temos A quadrado Q quadrado dividido por A quadrado, aqui dá 1Q quadrado e 1, não precisa ficar colocando, né? Então nós temos 1Q quadrado aqui. Pessoal, uma equação biquadrada, não sei se vocês lembram, mas isso você resolve por Bhaskara, por uma equação do segundo grau. Eu vou colocar, vou trazer aqui para cima, tá? Então nós temos simplesmente o seguinte, ó. Igualando a zero, nós temos Q elevado à quarta. Aqui é mais Q quadrado, passando para cá fica menos Q quadrado. Olha que bonito, menos Q ao quadrado, menos o 1 igual a zero. Já pode sair resolvendo, mas você pode fazer o seguinte, ó. Esse Q é a quarta, você escreve como Q ao quadrado e aí você eleva ao quadrado, só para ficar bonitinho. Assim é do jeito que a gente costuma ensinar no início, mas depois que você pegou a manha, você já resolve a equação do segundo grau. Mas ó, Q quadrado ao quadrado aqui é a quarta. Aqui continuamos com Q ao quadrado mesmo, menos 1 igual a zero. E aí esse Q quadrado você pode chamar de X, pode chamar de Y, tanto faz. Eu vou colocar aqui, ó. Fazemos Q ao quadrado igual a X. Então, aonde tiver Q quadrado, você vai chamar de X. Aqui não tem Q quadrado, agora é X, só que é X ao quadrado. Então, ficamos com X ao quadrado menos, apareceu Q quadrado. Q quadrado é X
menos 1 igual a 0. E aí você resolve a equação do segundo grau. Pessoal, nós temos o delta como b ao quadrado, lembrando que é 1 aqui, menos 1, né? Menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos aqui é mais, e 4 vezes 1 vezes 1 menos 1, né? É 4. Delta é igual a 5, então. Beleza? Então, eu acho que é mais confundir ao falar o delta, mas é b ao quadrado menos 4 vezes ABC, beleza? Aí x é igual ao oposto de b, que é 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 5, dividido pelo 2 vezes o 1, 2 vezes o a. Pessoal, 1 menos raiz de 5. Raiz de 5 é maior que raiz de 1. 1 menos raiz... Vamos escrever, vai. Aqui eu tenho x1 igual 1 mais raiz de 5 dividido por 2. E aqui eu tenho um x2 igual a 1 menos raiz de 5 dividido por 2. Esse camarada não convém, porque esse camarada é negativo. Porque raiz de 5 é maior que raiz de 1. Então, raiz de 5 é maior que 1. Então, 1 menos raiz de 5 é uma coisa negativa, né? Então, esse cara é menor do que 0. E por ser menor do que 0 não convém, pois eu tenho q ao quadrado como x. Eu tenho uma coisa elevada ao quadrado e isso tem que ser o quê? Positiva. Então, a gente vai ficar simplesmente com essa raiz. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza, pessoal? Então, eu vou ter que apagar alguma parte aí. Eu vou apagar essa primeira coluna nossa, beleza? Então, eu vou apagar aqui, ó. O que nós temos? Nós temos que o nosso q ao quadrado é igual a x. O q, então, portanto, eu vou vir direto aqui, ó. Portanto, se q quadrado é igual a x e o nosso x é essa expressão, então o nosso q é a raiz quadrada desse cara, certo? Pessoal, o q ao quadrado é igual a x. O q é mais ou menos raiz quadrada de x. Então, é mais ou menos raiz quadrada desse camarada aqui. Só que eu não vou usar o menos porque a minha razão não é negativa. Porque se a minha razão fosse negativa, eu teria um lado com medida negativa. Não faz sentido, pois eu estou num triângulo retângulo. Todos os lados têm medidas positivas. Então, minha razão é positiva e é a raiz quadrada, tá? De quem? De 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, nós temos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E tá de boa. É isso aí, galera. De boa. Agora a gente vai lá no... Lembra do triângulo? O triângulo era algo assim. Triângulo retângulo, aqui era A, que é A vezes Q. Agora a gente vai calcular a área desse triângulo. Lembrando que por ser um triângulo retângulo, base é um cateto, altura é outro cateto. É cateto vezes cateto dividido por 2. Então, a nossa área vai ser A vezes Q vezes A. Percebe que vai dar A vezes A, dá A ao quadrado, vezes Q. Então, vai ficar A ao quadrado vezes o Q, que é essa expressão aqui, dividido por... O dividido por 2 é da área do triângulo. 1 meio vezes A vezes B. Ou 1 meio vezes A vezes altura. 1 meio vezes um cateto vezes o outro. Então, seria a área igual a 1 meio vezes o A vezes esse B, que seria o AQ, né? A vezes Q. Então, nós temos A vezes A ao quadrado sobre 2 que está aqui. E esse Q eu vou colocar agora, que é justamente esse valor que nós encontramos. É a raiz quadrada de quem? De 1 mais raiz de 5 sobre 2. Pessoal, e essa resposta, se nós olharmos aqui, não aparece. Aparece um 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, ó. Os caras da Unicamp lascaram mesmo. Eles falaram assim, ó, vocês querem, né, biológica, saúde, então tem que estar preparado. Pelo menos matemática eles, né, pegaram pesado. Por quê? Poderia ter essa resposta, mas não tem, tá? Na verdade tem, mas de um jeito manipulado. A gente vai ter que manipular essa expressão algébrica. E aí, como que a gente faz, né, pessoal? Então, assim, inicialmente a gente pode dizer que essa que tem menos aqui, ó, que é a letra D, e essa letra B que tem menos, a gente já descarta por causa desse mais. Aí a gente fica com a A e com a C. Essa é a resposta. Se fosse dissertativa, tinha acabado aqui. Mas aí a gente vai ter que pensar, vai estar o sobre 2 ou sobre 4. Então, se a gente pensar nesse 2 e tirar da raiz, né? Pensar nisso, tá. Se aqui ficar, por exemplo, no denominador o 4, raiz quadrada, porque raiz dessa fração, dessa expressão, raiz de um A sobre B, é raiz de A sobre raiz de B. Então, você pode separar. Então, a ideia
é a gente colocar no denominador, fazer com que no denominador fique 4, porque raiz quadrada de 4 é 2, sai. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar por 2 e dividir por 2. Posso fazer isso? Posso, pois quando eu faço vezes 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação, então eu não estou mudando essa expressão. Olhando que eu estou multiplicando essa expressão aqui, ó. 1 mais raiz de 5 sobre 2, estou multiplicando por 1, não está mudando nada. Beleza, pessoal? Esse truque de multiplicar por 2 e dividir por 2 é porque eu estou olhando nas alternativas, aqui tem 2, 2, 2 raiz de 5, 2, e para aparecer o 2 raiz de 5 é multiplicar por 2. Então eu vou multiplicar por 2, só que para não mudar eu tenho que dividir por 2, porque eu tenho que multiplicar a expressão por 1. Beleza, ao fazer isso, o que nós temos? Nós temos A igual a ao quadrado sobre 2 vezes raiz quadrada de quem? Vamos lá. 1 mais raiz de 5 vezes o 2. O 2 eu vou fazer distributiva. Vou colocar até em azul. Ó. 2 vezes 1, nós temos 2, mais 2 vezes raiz de 5. 2 raiz de 5. Dividido pelo 2 vezes 2 aqui, que é 4. E aí aquele negócio, a gente pode colocar, né, numa raiz, separar, né? Então eu tenho raiz quadrada de 4 é 2. Então aqui sai como 2, e 2 vezes 2 é 4. Então nós ficamos com a área igual a ao quadrado sobre 4, vezes a raiz de 2 mais 2 raiz de 5. Pegou aqui, ó, que eu separei 2 mais 2 raiz de 5 sobre raiz de 4. Só que raiz quadrada de 4 é 2. Então ficamos com raiz de 2 mais 2 raiz de 5 sobre 2. E esse sobre 2 eu multipliquei com esse 2, que deu 4. 2 vezes o 2, que é 4, e a raiz ficou. E observe que isso nós temos. Que legal! É a nossa letra A, de amor. Beleza, pessoal, letra A. Tinha que dar essa trabalhada. A Unicamp brincou com isso aqui, hein? Não foi fácil, porque na hora você tem um monte de questões para fazer, né? E aí você chegou aqui, antes de fazer o 2 sobre 2, chegou aqui, não tem a resposta, você já pode pensar, putz, eu errei alguma conta. E aí complica, mas é isso mesmo. Faça um pouquinho mais devagar, mas que você não vai errar, né? Um passo a passo. Por isso que é bom treinar, né? Fazer exercício, porque aí você sabe a velocidade, até que ponto você pode fazer, de modo que você não erre contas no meio do caminho. Que aí você fala, poxa, eu tenho certeza que eu não errei, tem algum truque aqui. O truque foi porque só tinha 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, apareceu raiz de 5. Então vamos multiplicar por 2 para fazer o 2 raiz de 5. Só que eu tive que dividir por 2 porque eu tenho obrigatoriamente que multiplicar por 1, senão eu mudo a expressão algébrica, não pode mudar. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então 3 vezes 1 é 3, A vezes 1 é A, e essa expressão 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes 1 é essa expressão. Então tá tudo beleza. Então é isso, galera. Se você gostou, dê aquele like maroto para nos dar aquela força. E antes de ir embora, compartilhe com seus amigos. Isso é importante para o canal crescer. Só assim que esse canal vai crescer, com a ajuda de vocês, que eu não vou ficar pagando o YouTube para sair compartilhando esse vídeo não. Beleza, pessoal? Tamo junto. É isso aí. Eu não vou ficar pagando porque a ideia é fazer isso aqui de graça. Não estou ganhando por isso. Pelo contrário, estou gastando energia elétrica e tempo. Então é por isso que eu peço encarecidamente que você compartilhe com seus amigos que gostam de matemática, que vão prestar vestibulares aí, pode ser alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, pessoas que terminaram, querem voltar aos estudos, enfim, a galera em geral aí que pensa em aprender, que gosta de matemática, que você acha que vai ser útil para ele. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu!